Ainda com o propósito de diferenciar o papel do gerente e do líder, né? Estou colocando aqui algumas características que nos apontam que nem sempre a pessoa que ocupa um cargo de gerência, coordenação, um cargo de poder dentro de uma organização, é diretamente um líder visto e considerado pelas pessoas da equipe, né? Um gerente, ele administra, ele prioriza sistemas, estruturas, ele tem uma visão a curto prazo, ele quer resultado hoje e agora. Então, a priorização dele é quanto aos processos e aos produtos. Ele pergunta como que será feito e quando será, em qual período, né, de entrega, ou qual período que será realizado. Ele exerce o controle, a fiscalização para perceber se está sendo feito daquela forma. Ele aceita e mantém o status quo. O que é o status quo? Ele aceita como está hoje, por isso ele quer manter dessa forma. Ele faz, então, faz certo as coisas que devem ser feitas. Ele é eficiente. É o clássico, o chamado clássico bom soldado. Enquanto que o líder, ele vai um pouco na contramão de tudo isso. Por quê? O líder, ele busca, desculpa, mudei errado aqui. O líder, ele busca inovação. Ele espera inovar e ele sabe que para isso, muito mais do que processos e produtos, ele precisa ter pessoas comprometidas com o processo. Então, ele passa a priorizar essas pessoas, né? E ele quer, óbvio, os resultados de agora, mas ele já projeta esses resultados para o futuro. O quanto esses resultados de hoje impactarão no resultado futuro. Ele pergunta também, ele não pergunta o como e quando, ele pergunta o que vai ser feito e o porquê, o para que aquilo está sendo feito. E, diante dessa situação, ele delega e inspira confiança. Então, o controle dele não é um controle através de um olhar eh, de poder, de um olhar de eu mando, mas é através da sua confiança inspirada, ele faz com que as coisas cheguem a ele de uma maneira natural. Ele, por inovar e por ter essa perspectiva futura, ele desafia o status quo. Porque o que acontece hoje é bom, mas pode ser melhor. Então ele vai desafiando o status quo. É a sua própria. Então, isso faz com que ele seja ele mesmo. Ele não é um soldado que simplesmente segue regras. Ele vai se recriando, ele vai se renovando a cada momento. Para isso, ele faz a coisa certa. Ele é eficaz. Ele não simplesmente não faz certo as coisas, mas ele faz as coisas certas para aquele momento. E diante de um período de mudanças, né? é, principalmente como vivemos nesse momento atual, espera-se que até exige que 70% a 90% seja de liderança e apenas 10% a 30% de gerenciamento. Então, a estratégia hoje é investir na formação de líderes, é ter líderes preparados e ter líderes prontos para esse embate e essa formação de equipes de alta performance, né? É necessário que isso aconteça. Então, assim, olha, vamos entender os papéis do líder aqui propriamente dito. Se a gente pegar essa linha do meio vertical, nós estamos diante, nessa linha do meio, entre flexibilidade e autonomia, né? E controle e estabilidade. Se a gente pegar a linha do meio horizontal, estamos diante do contexto interno, que é a integração de pessoas, e o contexto externo, que é uma diferenciação no mercado. Então, dentro desse contexto, nós ainda dividimos cada parte em duas. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar para esse canto aqui, superior esquerdo, nós temos líderes voltados para a flexibilidade e autonomia e para o público interno, para a integração das pessoas de dentro da organização.
Então, nós temos pessoas voltadas para o desenvolvimento das pessoas, que são os facilitadores, que facilitam o caminho, e o mentor que orienta o caminho dessas pessoas, né? Enquanto nós temos aqui flexibilidade e autonomia e voltada para o mundo externo, para a diferenciação, nós temos líderes voltados à mudança. Então, nós temos um líder que inova, um líder que busca coisas novas a cada dia e um líder que negocia com esse mercado o que é o melhor para esse momento. Se a gente pegar aqui essa linha de controle e estabilidade e esse líder voltado para o externo, nós temos uma liderança voltada para metas, né? E que se divide em o produtor, aquele que quer resultados para poder atingir, e o diretor, aquele que direciona como fazer para que essas metas sejam atendidas. Nós temos ainda, com controle e estabilidade, mais ligado ao mundo interno da organização, a integração de pessoas, o líder voltado para processos, né? E aí nós temos o monitor e o coordenador. O coordenador, ele, obviamente, como o próprio nome fala, ele coordena esses processos para que eles tragam produtos de qualidade, e o monitor, ele monitora como esses processos vêm acontecendo e as melhorias que são necessárias para isso. Se vocês me perguntarem se um líder ele só é um dessas 8 partes, não. O líder ele pode ser todas essas partes. E aí entra um conceito que eu acho muito importante a gente pensar. Dependendo da situação, o líder se posiciona de alguma forma. Ele assume papéis de acordo com o momento, de acordo com a situação. Não existe aqui melhor ou pior. Existe apenas aquele que vai agir exatamente como necessário para aquela situação, para aquele momento. Então, assim, existe estilos de liderança. A autocrática, que é centralizador, que é aquele líder voltado para deter o conhecimento, ele se sente na posição de poder, então ele quem manda, então nele centraliza-se tudo, né? E ele quem decide tudo. Ele não pede a ideia, as sugestões das outras pessoas. É o líder que impõe, né? É o líder que determina. É o líder que muitas vezes é autoritário no seu modo de falar, no seu modo de agir. Existe o líder laissez-faire na outra ponta, que é o liberal, que é aquele líder pouco presente. Na verdade, ele é até muito ausente. Ele deixa as coisas correrem frouxas, e o que nem sempre é positivo, porque às vezes precisa do comando e precisa da inspiração. O laissez-faire deixa as pessoas agirem por conta própria, não está muito preocupado com o tempo, com o prazo. Entretanto, quando aperta para ele, ele vai cobrar dessa equipe que ele deixou fluir naturalmente. E existe o líder democrático ou participativo, que talvez, no meu ponto de vista, seja o melhor estilo de liderança, que é o líder que mais influencia, que mais inspira, porque ele participa. Ele pede a participação dos outros, mas para isso ele participa. Então, ele é um membro da equipe, numa posição de influenciador, de mediador, de mentor diante da situação. E ele é um líder que inspira por ser uma pessoa que dá, escuta os seus funcionários, dá condição da sua equipe participar e entram num consenso bom a todas as pessoas. Esse estilo de liderança é o mais é, que vem mais de acordo com a questão de influenciar pessoas, né? De inspirar pessoas. Enquanto que os demais, um não inspira ninguém porque não faz nada e não está presente. E o outro, pelo excesso de querer mandar, o excesso de querer controlar, de centralizar nele todas as questões, as pessoas acabam tendo medo dele e não se sentindo inspirados por ele. Então, existe aqui uma grande coisa, uma evolução.
dentro do contexto de liderança, é quando os líderes começam assim a não orientar tanto para tarefas, né? As tarefas têm que ser bem feitas? Obviamente que sim. As tarefas precisam ser entregues no tempo prazo, no prazo determinado? Claramente que sim. Né? Precisamos de resultados? É óbvio, senão nenhuma organização se mantém em pé, de uma organização de trabalho. Entretanto, quando a liderança consegue enxergar as pessoas como parte fundamental e consegue olhar para pessoas diferenciando, entendendo que cada um os seus potenciais, olhando para o ser humano como a chave do sucesso, as e cuidando dessas pessoas, as tarefas elas acabam acontecendo da mesma forma, no mesmo ritmo, e isso passa a ser tão inspirador, tão importante quanto, ou até mais importante do que simplesmente olhar para a tarefa e esquecer das pessoas que fazem essa tarefa, que comandam essa tarefa, que estão ligadas a essa tarefa de, de forma de forma correta, tá? É... Só um minuto.